Romanos capítulo 7, do verso 7 ao verso 25. Atente bem à leitura do texto. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos orar. Amado Senhor, bendito Deus, estamos diante da Tua palavra viva e eficaz, mais poderosa e mais penetrante do que espada de dois gumes, palavra que é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito leve o nosso pensamento cativo ao conhecimento de Cristo, traga clareza para que compreendamos a Escritura para a glória do Teu nome. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida cheia de lutas. Luta contra o pecado que ainda reside na vida, os resquícios da velha natureza, do velho homem. E assim o pecado faz guerra contra a nova natureza. E no meio de tudo isso, você já deve ter ouvido, se é que você mesmo já não usou esta expressão, dizendo, olha, eu pequei, mas eu não queria ter pecado. Eu fiz, mas eu não gostaria de ter feito. E então se apela para Paulo dizendo, se o próprio Paulo não conseguia fazer as coisas que ele desejava, Paulo, que era apóstolo, Paulo, que era inspirado por Deus, quanto mais
eu, um crente comum. Então apela-se a Romanos capítulo 7 para justificar o pecado. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo aqui em Romanos? Será que essa expressão que Paulo está usando aqui faz jus à vida e à luta de um crente contra o pecado neste mundo? E eu quero que você recorde o que nós já vimos até aqui. Nos versículos anteriores, o contexto imediato aí desse nosso texto vai mostrar Paulo fazendo uma comparação, trazendo o casamento como uma analogia entre aquilo que o homem faz para tentar justificar-se diante da lei e aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez pelo homem. Para que você lembre, veja no verso de número 7, Paulo disse, a mulher, no capítulo 7, verso 2, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada, ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. O que Paulo está colocando aqui é que aqueles que querem viver pela lei, e Paulo está falando diretamente aos judeus, veja o verso 1, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Paulo está dizendo que aqueles que querem viver tentando salvação pela lei, que era o caso do legalismo dos judeus, esqueciam-se de que, semelhante a uma mulher que está ligada ao seu marido enquanto o seu marido vive, aqueles que querem viver pela lei estão ligadas à lei enquanto a lei viver. Mas se a lei morrer, a mulher ou o homem que está tentando se justificar pela lei está livre para estar em Cristo. O problema é que Paulo não pode matar a lei é de Deus. Então a solução que Paulo deu aqui foi matar a esposa ou matar a igreja, quando ele diz no verso 5, no verso 4, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Paulo põe fim ao dilema, dizendo, se a lei não pode morrer, o homem vai morrer para a tentativa de justiça pela lei. Como que acontece isso? Quando ele é batizado com o Espírito Santo. Quando Deus lhe dá um novo coração, quando ele morre com Cristo e ressuscita com Cristo, e o resultado disso é o que está no verso 14 do capítulo 6. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei ou da condenação da lei, e sim da graça. Mas para que você entenda Romanos 7, de 7 a 25, e depois o capítulo 8, de 1 a 17, você precisa atentar para os versículos 5 e 6 aqui do capítulo 7, porque eles vão ser exemplificados nos textos posteriores. No verso 5 diz assim, porque quando vivíamos segundo a lei, segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que Paulo está fazendo aqui é um contraste entre a vida sem Cristo, quando vivíamos segundo a carne, e a vida com Cristo, agora libertados do pecado. Ou seja, o contraste é a sua vida antes da conversão e a sua vida depois da conversão. Antes da conversão, pecado, coisas que envergonhavam. Depois da conversão, frutos para a vida eterna. Paulo já havia feito esse contraste, não é novidade aqui na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos. No capítulo 6, a partir do verso 16, ele estabelece essa comparação. Veja lá. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos,
seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque antes, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis outro tempo, escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Reparou? Outrora, agora. Outrora escravo do pecado, agora escravo da justiça. Não há meio termo. Não há um momento em que o homem está aqui sem um senhor. Ou ele é escravo de Cristo, ou ele é escravo do pecado. E então, nos versos 5 e 6, como eu apontei, Paulo faz novamente esse contraste. E o que ele vai fazer nos versos 7 a 25 é dar um exemplo do que é tentar se justificar pela lei, ou do que é estar casado com a lei. Como será a vida, ou como é a vida, daqueles que olham para a lei, tendo a lei como um parâmetro para a salvação. Esse é o ponto. E a partir do capítulo 8, ele vai mostrar o que é ser justificado por Cristo, ou o que é estar casado com o Senhor Jesus Cristo. E há uma evidência grande acerca disso. Se você olhar o capítulo 7 aí, do verso 7 a 25, não há uma menção sequer ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Capítulo 7, o homem está sozinho na sua luta. Quando você vai para o capítulo 8, são pelo menos 16 referências ao Espírito Santo, na ajuda, nessa luta contra o pecado. É claro que Paulo não está negando aqui que existe uma luta da carne contra o Espírito. Essa luta existe, essa luta é descrita pelo apóstolo, principalmente lá no livro de Gálatas. Mas aqui no capítulo 7 de Romanos, o que você tem não é uma luta do homem contra o pecado. O que você tem em Romanos 7 é um massacre do pecado contra o homem. Aqui o homem não vence o pecado de forma alguma, enquanto lá em Gálatas o que Paulo diz é: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é muito diferente da expressão aqui, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É por isso que esse texto ensina o que acontece quando você tenta se justificar pela lei. O que ocorre quando você tenta se justificar pela lei? Lembre-se, Paulo está falando daqueles que conhecem a lei. Quando você tenta a justiça pela lei, você tem o seu pecado revelado. É isso que Paulo vai mostrar nos versos 7 e 8. Veja de novo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Veja que Paulo havia dito que era preciso morrer para a lei. Vós morrestes para a lei. E isso poderia cair na mente do judeu da seguinte forma: que negócio é esse de morrer para a lei? Você está dizendo que a lei é ruim, Paulo? Você está dizendo que nós precisamos ser libertados de uma coisa que é boa? Paulo, no versículo 6, concluiu que os crentes estão libertados da lei. A lei é algo
do qual nós temos que nos libertar? É um questionamento óbvio. E é por isso que Paulo levanta o questionamento. Ele começa com a pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? É como se ele estivesse dizendo assim: não me entendam mal, não é isso que eu estou dizendo. Não pensem que eu estou dizendo que a lei é ruim. É por isso que na resposta dele ele fala: de modo nenhum, de maneira alguma. Entretanto, o que Paulo está colocando aqui é que sem a lei não haveria no homem a consciência de que ele é pecador. Veja, eu vou ler de novo. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está relembrando aquilo que ele já disse no capítulo 3, verso de número 20. Onde ele disse assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ele está replicando mais uma vez essa informação. Sem a lei, eu não teria conhecimento do pecado. Este é o papel da lei. E o exemplo disso é a cobiça. Se a lei não dissesse para não cobiçar, ele nunca teria chegado à conclusão de que ele era um cobiçoso. Ele seria ignorante. Veja, Paulo não está falando que o pecado não seria pecado. Ele está falando que o homem não teria consciência disso. Eu não saberia o que é o pecado se a lei não apontasse exatamente o que é o pecado. É por isso que no 8, ele continua, verso 8 do capítulo 7, dizendo: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. No sentido de que sem lei, eu vivo com a consciência cauterizada, achando que tudo está bem. Basta o espelho da lei se apresentar diante de mim para eu entender a realidade. Talvez você já tenha saído aí com a sua família. Às vezes, geralmente as mulheres fazem isso, né? Você come, e aí termina de comer, e a esposa diz assim para o marido, mostra os dentes, fala assim: tá sujo aqui? Aí o marido fala: tá um pouquinho sujo aí. Acontece também com quando passa protetor solar. Aconteceu esses dias aí. Tá branco aqui? Por quê? Porque passou aqui, não tem espelho. Não viu que espalhou. Então ele tem que ter alguém para conferir. Se não tiver ninguém para conferir, a pessoa vai ficar o resto do dia com aquela mancha branca aqui, ou vai ficar o resto do dia com aquele pedacinho de alface no dente. Está ali o alface, mas não tem ninguém para avisar. Então alguém no final do dia, almoçou, lá pelas 4 horas da tarde, você encontra alguém e fala assim: um sujeirinho aí no seu dente. Você pensa: alface. Puxa, 4 horas, ninguém me falou. Não tinha ninguém para falar. Essa é a ideia de Paulo aqui. Sem alguém para avisar, sem a lei, eu não tenho ideia que eu estou cobiçando. Para mim as coisas estão muito bem. Quando vem o aviso de que eu sou um cobiçoso, eu falo: agora. Sem a lei eu vivia. Sem a lei estava tudo bem. Sobreveio a lei e eu morri. Esse é o ponto de Paulo aqui. Preste atenção, quando você percebe as pessoas dizendo assim: aquilo que é proibido é mais gostoso. Já ouviu essa expressão? Diga ao seu filho pequeno que ele não pode fazer determinada coisa, e às vezes ele vai ser despertado para algo que ele nem estava pensando, e agora ele está o tempo todo querendo fazer aquilo ali. É isso que Paulo quer dizer com o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de cobiça, porque sem lei
está morto o pecado, mas agora a lei está me mostrando algo, está me trazendo uma notícia ruim. A morte é iminente. O meu pecado está revelado. O contraponto, então, de Paulo é esse: se não há lei, não há consciência do pecado. A lei revela essa má notícia. Você é pecador. Então, quando o judeu olhava para a lei e dizia, eu vou guardar a lei e vou ser salvo, ele se deparava com a grande realidade de que é impossível. Porque o que o mandamento faz é mandar todo mundo calar a boca, para que todo mundo seja culpado diante de Deus. A lei revela que o homem é pecador. A lei revela a condição a que você foi lançado depois da queda de Adão. A sua vida agora é uma vida de pecado e de miséria. O exemplo de Paulo, então, não poderia ser melhor. Porque Paulo já havia dito que a lei faz com que o homem tenha pleno conhecimento do pecado. E então aqui não há diferença entre judeu e gentio, porque o judeu tem a lei de Deus escrita, mas o gentio tem a lei no coração. E mesmo o gentio, ele tem consciência de que ele está pecando, de que ele está errado, de que ele está em falta. Deus imprimiu a lei no coração do homem por ocasião da criação. Os judeus não conseguem cumprir o padrão da lei que está escrita nas tábuas. O ímpio, que não sabe dessas tábuas, mas que tem a lei do coração, estabelece um código de regras e não consegue cumprir o seu próprio código de regras. Ele mesmo esbarra na sua incapacidade. O que Paulo então está fazendo aqui é mostrar o que ele vem falando no decorrer da carta. A lei de Deus coloca o homem num lugar de condenação. E é por isso que o homem tenta abafar a lei de Deus, como Paulo disse lá no começo. Quando você olha para a lei do Senhor, que é o espelho que demonstra toda a sua imperfeição, o que você deve fazer é reconhecer a imperfeição e não procurar outro espelho. Você já viu gente que olha e fala assim, esse espelho me engorda? É claro que se a gente não estiver falando daqueles espelhos de parque, que tem vários formatos exatamente para provocar esse efeito, mas tem gente que olha para o espelho e fala assim, não, esse espelho está me engordando. Não. O espelho está mostrando o que de fato é. Eu tinha um espelho lá em Guarapari, no meu quarto, que era uma beleza. Enquanto o espelho do outro quarto deixava você meio gordinho, o espelho do meu quarto ele te afinava. Era aquele que eu gostava de ver. E o que Paulo está falando, a lei mostra o que você é. Isso é bom, se você correr para Cristo. Isso é ruim, se você não quiser reconhecer a sua falta. Muitos querem se sentir melhor, e então eles não olham para o espelho. Eles não olham para a lei para verificar as imperfeições e lidar com as imperfeições. Eles olham para aqueles que estão ao seu lado, que são piores do que ele. Pronto, resolvi o problema. Se eu não posso ser como a lei diz, pelo menos eu sou melhor do que esse aqui. Lembra do fariseu e do publicano? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, e nem como esse publicano. Essa é a comparação. Se você tenta viver pela lei, você terá o seu pecado constatado, revelado. Mas Paulo fala mais. Tentar justiça pela lei é ter a notícia da morte anunciada. A partir do verso 9, Paulo vai continuar o seu argumento. Ele diz assim, outrora, verso 9, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado, e eu morri. Agora lembre de novo, Paulo
não está dizendo que o homem não tinha pecado. Ele não tinha consciência. A forma de argumentação de Paulo aqui é simplesmente daquilo que o homem está entendendo ser a sua vida. É aquele jovem que acha que está tudo bem quando ele diz: Senhor, eu cumpro os mandamentos desde a minha infância. E enquanto Jesus não colocou ele à prova, para que ele visse que ele quebrava o mandamento, na cabeça dele, estava tudo bem. Mas depois da realidade, ele baixa a cabeça e sai triste, porque era dono de muitos bens, porque era um cobiçoso. Dê uma olhada no verso 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. E agora Paulo está mais uma vez mostrando a realidade do pecado. Quando Paulo fala o mandamento que foi dado para a vida, porque até então ele está falando que o mandamento, por meio do pecado, tinha matado ele. Mas esse não é o propósito original do mandamento. Quando Deus deu os mandamentos para Adão, se Adão cumprisse os mandamentos, ele teria vida. O mandamento foi dado para a vida. Entretanto, quando Adão peca, agora este mandamento que foi dado para a vida se mostra algo que vai levar à morte. Porque o mandamento que traz a bênção da vida também traz a maldição da morte para os desobedientes. É simplesmente isso que Paulo está falando. Verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Você pode aqui, como eu disse, se lembrar do jovem rico. Que farei para ter a vida eterna? Ele entende que cumpre, e Jesus responde assim: cumpre os mandamentos. Então, se eu cumprir o mandamento, eu tenho vida, eu já cumpro desde a minha infância. Vai, vende o que você tem, dá aos pobres, terás o tesouro no céu, cobiça no coração, tristeza. Ele verificou que esse mandamento, que ele achava que daria vida a ele, trouxe na verdade condenação, trouxe na verdade morte. É isso que você tem ali naquele jovem. E como é que acontece isso? Por que que acontece isso? Verso 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Essa palavra que aparece aí, o pecado prevalecendo-se do mandamento, a palavra grega significa pegar. Mas não simplesmente pegar, é pegar com a finalidade de usar. Então a ideia aqui é a seguinte: o pecado pegou o mandamento e usou o mandamento para me matar. O pecado se aproveitou de uma coisa que é boa e com a minha cobiça me levou à morte. E é por isso que a expressão que Paulo usa aqui é: o pecado me enganou e me matou. Por que ele está dizendo isso? Por causa da afirmação do verso 12. Por conseguinte, a lei é santa. Paulo está de novo dizendo: não estou falando contra a lei. A lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Sabe por que o mandamento é santo, justo e bom? Porque o mandamento revela o caráter de Deus. E Deus é santo, justo e bom. A lei de Deus não pode ser nada menos do que santa, justa e boa, já que o legislador tem todas essas qualificações. A lei procede do Senhor. Mas sabe qual é a pior coisa para alguém que é imperfeito? Uma regra perfeita. É por isso que o fariseu, que pregava justiça pela lei, sabendo que ele não poderia chegar no nível que a lei exigia,
rebaixava o mandamento. Então o fariseu dizia o seguinte: olha, se você jurar por Deus, isso é pecado, se você descumprir. Não jure por Deus, porque se você jurar por Deus, ele vai cobrar. Agora, se você jurar por Jerusalém, é tranquilo. Se você jurar pelo templo, é de boa se você quebrar. Agora, se você jurar por Deus, eles rebaixaram o mandamento. Então, o camarada que queria pecar, ou que queria jurar e sabia que iria pecar, dizia assim: eu juro pelo templo. É por isso que Jesus dizia assim: vocês ouviram o que foi dito, cumpram os juramentos para com Deus. Eu, porém, digo para vocês: não jure de forma alguma. Não jure pelo templo, não jure pelo céu, não jure por nada. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Jesus está corrigindo a interpretação do fariseu. O fariseu dizia: olha, você não pode adulterar, então nunca se deite com a mulher de outro homem. Pronto. Jesus está dizendo: não, o mandamento não diz isso. O mandamento começa na cobiça do coração. Se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou com ela. O fariseu dizia: olha, você não pode matar. E Jesus diz: você não pode se irar sem razão. O fariseu rebaixou a lei de Deus. Porque, como eu disse, nada há pior para um homem perfeito do que uma regra perfeita. Então, se eu não posso chegar aqui nesse nível, eu rebaixo o nível. É simples. Eu coloco o sarrafo mais para baixo. O saltador, lá na Olimpíada, ele vai pular o sarrafo. Se ele encosta no sarrafo, toda hora derrubando o sarrafo, a fim de treinar e tentar mais à frente, pular mais alto, ele vai baixar. E vai ficar pulando aquele sarrafo. Porque ele sabe que se ele aumentar, vai cair. É isso. O mandamento é bom, é santo, é justo. Mas o homem não consegue chegar nele. Ele rebaixa o mandamento. Viver casado com a lei é o que Paulo está mostrando. Viver tentando justiça pelas suas próprias ações. É ter a morte anunciada. É viver frustrado. É viver pensando: de novo eu falhei. É viver desesperado, dizendo: não há salvação para minha alma. Viver tentando justiça pela lei é começar um projeto, já sabendo que você não vai conseguir concluir. Está ali no papel, mas você olha e fala: não vai dar. Mas vamos lá. Viver casado com a lei é ter a certeza de que o fim é a morte. É impossível satisfazer as exigências da lei. Por isso, se você tenta justiça pela lei, terceiro ponto do sermão, você tem a sua incapacidade constatada. E é isso que Paulo vai mostrar do verso 13 até o verso de número 25. Há algumas posições distintas. Esse texto ele é muito disputado, de fato, na sua interpretação. Alguns vão dizer: olha, até o verso 12, Paulo está falando da situação de alguém antes da conversão, e a partir do verso 13, ele está falando da sua experiência já como crente, o que é explicado pelos pronomes que ele usa aqui. Acaso o bom se me tornou em morte? Ele vai dizer no verso 14, a lei espiritual, eu todavia sou carnal. Então, porque Paulo usa muito a primeira pessoa aqui, eu sou. Eles vão dizer: tá vendo? Não pode ser a experiência de outro, senão a experiência do apóstolo Paulo. E a vida do apóstolo Paulo naquele exato momento. Há controvérsias. Volte lá no capítulo 3, no verso 7. E veja como que Paulo está
argumentando com os judeus. Verso 5. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Repare agora o 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E você sabe que Paulo aqui não está confessando que ele é um mentiroso, mas ele está usando a minha mentira. Ele está fazendo uso retórico aqui dos pronomes. É a mesma coisa que ele vai fazer lá no 7, quando ele fala eu o tempo todo. Então muitos entendem que Paulo está tratando aqui da vida do crente, o que explica alguns pegarem esse versículo para justificar o seu pecado. Paulo não conseguia fazer o bem que ele queria, eu também não. Mas vamos tentar olhar para esse texto de uma forma diferente. A pergunta inicial é importante. Verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? Porque Paulo já falou que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Paulo, se a lei é tudo isso, como é que a lei me matou? Não faz sentido o que você está dizendo, Paulo. Como é que algo bom trouxe a morte? Então Paulo antecipa a pergunta: acaso o bom se me tornou em morte? E de novo a resposta: de modo nenhum. De modo nenhum. Pelo contrário. Não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo? É que o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa me causou a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Quem matou foi o pecado. Foi a cobiça do coração. O que a lei, que é boa e justa e santa, fez, foi simplesmente constatar esta morte. Trazer esta notícia de maldição. O pecado revela-se maligno quando ele causa morte, mas ele tem como instrumento aquilo que é bom, porque é a lei de Deus que anuncia a morte. Lembra de Adão? No dia em que você comer do fruto, no dia em que você pecar, você certamente vai morrer. Quem está anunciando isso? A lei. O pecado toma ocasião desta coisa boa e mata o homem. Paulo então usa essa ilustração, possivelmente de um judeu, para exemplificar o dilema do judeu. Como eu disse, o fato dele usar a palavra eu não significa que ele está falando da sua situação presente. O que ele está fazendo aqui é analisar, pelas lentes de alguém que já se libertou da lei, a situação daqueles que tentam se justificar por conta própria. Porque o homem, o judeu, sem Cristo, ele não conseguiria chegar nessa conclusão, o que é a objeção de alguns. Quando ele fala assim, eu tenho prazer na lei do Senhor, e alguns vão dizer, mas o homem que não é salvo, tem prazer na lei do Senhor? Vai umas páginas para frente aí, vai lá no capítulo 10 e veja o testemunho do próprio Paulo. Irmãos, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O judeu, ele era zeloso de Deus. Paulo era zeloso. Ele diz acerca dele isso, mas perseguia a igreja. O problema é que Paulo está retratando aqui um judeu que desde pequeno ouve, olha, a lei é boa. Por que ele ouve isso? Porque o Antigo Testamento declara isso o tempo todo. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. A lei
é melhor do que o mel, é mais doce do que o mel, do que o destilar dos favos, é melhor do que muito ouro depurado. Imagina uma criança ouvindo isso a vida inteira, se ela vai ter uma impressão ruim da lei. Ela vai crescer entendendo que a lei de fato é boa, e ela vai tentar cumprir a lei. O problema é quando ela quer encontrar vida na lei, porque a lei, como um espelho, vai mostrar a incapacidade dela, e vai levar ao desespero que você verá este homem aqui do capítulo 7 ter. Veja como Paulo vai continuar. Como um judeu é alguém que tem alta em conta a lei de Deus, ele vai mostrar, olha, esse homem, zeloso por Deus, se depara com a realidade. Ele é incapaz. E então vem o veredito. Verso de número 14. Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo está falando, a lei vem de Deus, a lei vem do Espírito de Deus, a lei é boa, é santa, é justa, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Eu não consigo me adequar a ela. Eu sou vendido à escravidão do pecado. Como é que Paulo pode estar declarando isso acerca de si mesmo como crente? Sendo que no capítulo anterior, ele falou justamente o contrário. Capítulo 6, verso 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Ele disse aos romanos, vocês foram libertados. No verso 14, o pecado não terá domínio sobre vós. E no capítulo 7, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Como é que um crente pode ser carnal? E alguns apelam para Coríntios. Pois, mas Paulo não falou que os coríntios eram carnais? Não. Se você olhar o texto, verifique lá depois, eu preguei há pouco tempo esse texto aqui. Paulo não disse que os crentes eram carnais. Não existe crente carnal. Paulo está dizendo que os crentes estavam agindo como carnais. Quem age como carnal, como gentil e publicano, tem que ser disciplinado. Mas aqui Paulo não está falando que ele age como carnal, ele está falando que ele é carnal. E é por isso que ele não pode se adequar a uma lei espiritual. Isso aqui se assemelha muito mais àquilo que Paulo já disse também aos coríntios, dizendo, o homem natural ou o homem carnal, ele não compreende as coisas de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é loucura, ele não consegue entender. Paulo não diria, eu sou carnal, eu sou vendido à escravidão do pecado. Não pode ser palavras de um homem salvo em Jesus Cristo. Você voltar no capítulo 6, no verso 6 ele disse, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o homem carnal, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Paulo já foi muito claro, no verso 10, pois quanto a ter morrido de uma só vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Não é possível que depois de falar isso tudo,
para os crentes romanos, Paulo vai dizer: eu sou carnal. Vocês não são não, mas eu sou. E mais à frente ele vai escrever outra carta e dizer: sede meus imitadores. Um homem que está se dizendo carnal, um homem que está dizendo que não consegue não pecar. Há um pouco mais aqui. Se você lembrar de como ele começou o capítulo 7, no versículo 7, preste lá atenção. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, ou de cobiça. É o que Paulo está dizendo. O pecado despertou em mim, ou a lei, e o pecado despertou em mim toda sorte de concupiscência. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 22. Em Atos 22, Paulo está se despedindo. Atos 20, desculpe. Está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. E então, no seu discurso, ele vai falar algo importante para a discussão de Romanos capítulo 7. Verso de número 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Ele chega para os presbíteros e fala: vocês sabem que eu não cobicei nada de ninguém. Lá ele está dizendo o quê? O pecado despertou em mim toda sorte de cobiça. Mas não é só isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. Paulo diz assim, verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. O que Paulo está dizendo aqui? Não fiquem juntos, não tenha comunhão com alguém impuro. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, não estou falando de ímpios, ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento. Essa palavra aqui, sabe qual é? Cobiçoso. Então ele chega para os presbíteros de Éfeso e diz: eu nunca cobicei nada aqui de ninguém, vocês sabem disso. Ele escreve aos Coríntios e diz: olha, vocês não podem se associar com alguém que, se dizendo irmão, seja cobiçoso. E aí ele chega em Coríntios e diz: olha, eu sou cobiçoso. Não dá. Paulo estaria se contradizendo. É por isso que eu entendo aqui que Paulo está dizendo da luta desse judeu tentando se justificar pela lei. Mas o texto continua, veja o verso de número 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. De novo, pensa no jovem rico. Ele que falou: eu quero cumprir a lei, eu cumpro desde a infância. Não cumpre. Não dá. Ele queria fazer? Queria. Mas ele se viu incapaz. Verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O que Paulo está dizendo é: quando o pecador se depara com a lei do Senhor e se vê incapaz, ele está ao mesmo tempo reconhecendo a bondade da lei, a santidade da lei e a pecaminosidade do homem. Mas eu quero que você repare alguns verbos que aparecem aí. No verso 14, ele diz assim: eu sou carnal. No verso 15, eu não faço o que prefiro. No verso 16, se faço o que não quero, consinto com a lei. Por que você precisa prestar atenção nesses versículos?
Porque esses versículos na língua grega estão no presente. E estão traduzidos aqui no presente. Eu faço. Qual é o problema disso? Abre aí a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo de número 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Mas se eu traduzir esse texto do jeito que está traduzido lá, Romanos 7, eu vou traduzir como está na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, no presente. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu e nem o conheceu. E sabe por que é assim? Porque o presente na língua grega não fala de uma ação pontual. O presente na língua grega indica uma ação contínua. É por isso que, para não confundir ninguém, aqui em João foi traduzido aí no gerúndio. Em vez de não peca, é não vive pecando. Pois o texto lá está então também no presente. Deveria então ser entendido da seguinte maneira: porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia vivo sendo carnal, vendido à escravidão do pecado, não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não vivo fazendo o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu vivo fazendo o que eu não quero, Paulo não está falando de coisas pontuais, mas o verbo indica uma vida contínua, que João diz, aquele que é nascido de Deus não vive assim. Então, se eu usar o critério de João, eu vou ter que dizer que se aqui Paulo está falando da luta do crente, ou João está errado na sua avaliação, ou essa pessoa não é uma pessoa crente. Porque o crente não vive dessa forma. Ele não está vendido ao pecado. Ele peca, sim, mas ele já foi libertado do pecado. É o que João vai explicar na sua epístola. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Mas aqui Paulo está falando de alguém que simplesmente quer fazer o bem e não consegue. É totalmente incapaz. Como eu disse, não aparece em momento algum aqui o Espírito Santo. É um homem lutando sozinho, tentando justiça pela lei. Então veja os versos 18 a 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo agora, mais uma vez, está mostrando essa análise que ele pode fazer agora, depois que ele compreendeu quem é Cristo. Talvez olhando até para a sua vida e dizendo, agora eu entendo que quando eu era fariseu, e que eu achava que era zeloso, e que eu me dedicava para cumprir a lei, agora eu entendo porque eu falhava tanto. Era incapacidade. Não é possível. Um crente, um não crente, não chega a esta conclusão. Do verso 21 a 23, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Sabe que lei é essa? Na queda, a partir da queda, o homem não pode não pecar. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E agora, de novo, ele está dizendo, agora eu entendo esse dilema. Agora eu entendo o jovem rico, por exemplo. Eu cumpro desde a minha meninice e fica triste quando Jesus manda ele cumprir.
ele não consegue. A lei revelou a total incapacidade de judeu que entendia que a lei era boa, mas que via os seus membros entregues ao pecado. Essa é a condição de Romanos 6:20. Porque quando éreis escravos do pecado, não éreis escravos da justiça. E isso então leva ao grito de desespero do verso 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o desespero de alguém que quer justificar-se pela lei. E então, no verso 25, Paulo abre como se fosse um parêntese aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E então ele volta a falar deste homem, dizendo: de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Eu sei que a lei é boa, mas eu não tenho capacidade. Paulo mostra a angustiante situação de alguém que tenta justificar-se por conta própria. Confiar nos próprios méritos leva sempre a esse desespero. Esse homem de Romanos não está lutando contra o pecado. Ele está totalmente vendido ao pecado, porque ele não faz o que ele prefere, ele faz o que ele detesta. Meus irmãos, Paulo está demonstrando aqui o que é estar casado com a lei. O que é tentar se justificar pela lei. Quando você tenta se justificar pela lei, você tem o pecado revelado, a morte anunciada, a incapacidade constatada. Capítulo 7 é o grito de desespero do homem totalmente depravado, morto em seus delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, ainda que seja um judeu, ainda que saiba teoricamente que a lei é boa, mas que se vê sem forças para cumpri-lo. Portanto, Paulo não está descrevendo aqui a sua condição. Você não pode se ver aqui nesse texto. Você não pode se ver vendido à escravidão do pecado. Você não pode se ver como alguém que quer fazer o bem e vive fazendo o mal. Porque essa não é a vida vitoriosa, a vida abundante que Cristo deu aos crentes. Essa vai ser descrita a partir do capítulo 8, e você vai ver hoje à noite. Essa é a vida de alguém que precisa compreender o Evangelho. Paulo já começou a antecipar o que ele vai falar no capítulo 8, que é a sua condição. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus, aquele que cumpriu perfeitamente a lei, porque nunca foi escravo do pecado. Porque como Deus homem, era homem perfeito, o único que poderia cumprir todas as exigências da lei, para que agora a sua justiça fosse atribuída a você. Então, nos momentos em que você pecar, nos momentos em que você se vê numa guerra entre a carne e o espírito, não tente justificar dizendo, mas eu estou fazendo o que Paulo fazia. Mas eu não vou conseguir como Paulo não conseguia. Admita, de fato há uma luta. Admita, de fato a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas diferente deste homem de Romanos 7, aquele que é descrito lá em Gálatas, Paulo diz: se vocês andarem no espírito, vocês jamais irão satisfazer as concupiscências da carne. Foi para isso que Cristo libertou a sua vida. Foi para isso que Ele já deu a você vida, e vida em abundância.
para que em vez de justificar o pecado, você dê graças a Deus por aquilo que Ele já fez. Peça perdão. Vá e não peque mais. Não foi essa a palavra dele para aquela mulher pega em pecado? Viva a vida abundante que Jesus deu a você.